Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha, abençoado, cada dia mais eu fico feliz, eu me alegro muito. Eu me considero um homem muito feliz, se não o homem mais feliz do mundo. E acho que todos deveriam se sentir assim. Por quê? Porque estas coisas estão vindo à tona, né? E tem nos libertado da falsa igreja e tem nos chamado para fora, para a verdadeira eclésia. Então eu quero contar com todos vocês, principalmente se você tem encontrado paz para a sua vida e tem encontrado conforto nas palavras das mensagens em graça. Eu quero te convidar, um convite muito especial. Se inscreve em nosso canal, faça isso, porque aqui vamos dar sempre para vocês argumentos para que vocês pensem, e isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu penso, logo eu existo, assim dizia o filósofo, né? Muito obrigado a todos vocês, abençoados. Se inscreva no nosso canal, curtam as nossas mensagens, já deixa o seu like, porque você já sabe que vem coisas boas. Estamos numa sequência muito boa de vídeos, né? E vamos para a quarta parte, onde nós vamos falar, mais uma vez, estamos analisando essa palavra igreja dentro da Bíblia. E essa palavra foi muito maculada, tá? Foi muito subvertida ao longo dos séculos, para que hoje nós pensássemos, ao olhar essas igrejas, a gente lembrasse de Atos dos Apóstolos, de Jesus de Nazaré, e não tem nada a ver, estamos vendo isso. Se você ainda não viu as 3 primeiras partes, eu te convido a ver. Vou estar deixando aqui nas descrições deste vídeo, como sempre, tá bom? Comentem à vontade, porque isso faz parte. E se você quiser que o YouTube te avise, clica aí no sininho, que o YouTube vai te avisar. Olha, a Graça Pura está no ar. Aí você corre e vem ver aqui os nossos vídeos que te fazem feliz. Por que te faz feliz? Primeiro, remexe com você. Te faz feliz porque te faz pensar. Abençoados, o melhor exercício que tem para o cristão é pensar. E é aqui onde se desenvolve o verdadeiro, a nossa verdadeira intimidade com Cristo, não é verdade? É na mente, tá bom? A verdadeira igreja, na mente, tá bom? E nós vamos ver um pouquinho disso aí. E se você amar essa mensagem, compartilhe, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, a todos os críticos. Eu tenho visto aí críticos interessantes nesse canal, né? Alguns abençoados expõem as suas ideias. E eu sempre vou ali, abençoado, porque eu sou assim, né? Eu absorvo aquilo que é bom, e o que não é bom eu descarto. Foi assim que foi a instrução do apóstolo Paulo. Eu queria muito agradecer ao pessoal aí do livro Urântia, né? Que eles vão me mandar aí uma cópia desse livro. E eles falam que eu prego igualzinho ao livro, né? Eu vou procurar ver isso aí, porque é interessante isso aí a gente saber, né? Então, abençoados, muito obrigado a todos vocês, tá legal? Esse final de semana aí, domingo tá prometendo. O Roberto falou que eu acho que vai estar pronto o nosso livro. E se tiver, ele vai vir aqui fazer uma live comigo aqui direto dos estúdios, tá bom? Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Bom, agora sim vamos à hora da palavra revelada. É agora, abençoa. Se não for agora, não será nunca. Bom, meus irmãos, eu só digo que nós somos privilegiados porque nós estamos debaixo de um aprendizado. E como é bom aprender, na verdade? Como é bom aprender, como é bom reaprender, porque aqui, a bem da verdade, nós estamos ressignificando as coisas que ficaram sem significado. Porque a história que foi nos contada a respeito da Bíblia, das coisas de Deus, foi uma história deturpada pelo tradicionalismo humano. E isso nós temos visto que começou ali depois de Constantino, né, quando se oficializou o cristianismo daquela época, a religião oficial dentro de Roma. Ali começou todo essa, como eu posso dizer, essa interação humana mexendo nos versículos da Bíblia e que não era para ser mexido. Então esse estudo que nós estamos trazendo aí, estamos falando da história. A história está do nosso lado, abençoado. Diferente, conforme eu falei, do sistema que quer empurrar uma tradição baseada nos homens e não na verdade bíblica. E aí nós aprendemos muitas coisas erradas, né? Quase que a totalidade que nós aprendemos no sistema religioso a gente tem que descartar. E uma delas que nós estamos vendo é a palavra igreja. Abençoado, sempre que o pastor, né, ou o padre aí, trazia uma mensagem que aparecia essa palavrinha igreja no texto,
automaticamente a gente olhava para os tetos, olhava para a cortina, olhava para os bancos, olhava para a porta, olhava para os santos, né? Olhava para aqueles homens lá em cima das suas tribunas, os altares, né? Os púlpitos, e a gente entendia que aquilo ali era a igreja. Mas a gente nunca olhávamos para nós mesmos reunidos. Porque esse é o sentido certo de igreja. Sempre nós fomos obrigados, quase que obrigados, por causa dos seus ensinos, a olhar para aquilo que é perecível. Ou seja, tudo, por exemplo, isso aqui é mais sagrado do que você, dentro do sistema religioso. Então esses ensinos deturpados foi o que fazia parte da nossa mente, né? E ninguém, abençoado, escreve isso que eu estou te falando, ninguém nessa falsa igreja tem o atrevimento de dizer que é o templo do Espírito Santo. Você pode dizer, meu querido, escreve aí, eu sou o templo do Espírito Santo. Agora, o sistema religioso, eles não têm a audácia de escrever isso ou dizer que é. Sabe por quê? Porque eles se veem segundo a carne, foram ensinados a se ver segundo a carne. Então, eles logo julgam, logo você, né? Vão olhar assim, logo você, separado, logo você que tem seus filhos fora da igreja, logo você que está desempregado há 5 anos, como é que você vai se julgar e dizer que é templo do Espírito Santo? Não é assim que eles nos viam? Não é verdade? E olha, não passava pela nossa mente, queridos, que a palavra igreja, no seu significado maior, é chamando para um lugar. E esse lugar nunca foi o exterior, nunca foi o templo. O chamado para o mundo é para o mundo de Deus. A palavra eclésia, no seu sentido espiritual, quer dizer chamando para algo, para o mundo de Deus, para o reino de Deus. E isso é muito interno, isso ocorre no interior. Por isso que Paulo, em Revelação, ele disse lá em 2 Coríntios, que eu vou colocar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo nos informa o seguinte: é por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior. Olha o que Paulo fala, queridos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nosso homem exterior, nosso interior, o que acontece? Renova-se de dia para dia. Mas renova-se como? Quando você ressignifica as coisas na sua vida. Porque foi assim que nós fizemos. Nós antes pensávamos de uma maneira a respeito de igreja e hoje o Senhor vem e reformula essa ideia. Antes pensávamos que a palavra diabo na Bíblia estava se referindo a um ser espiritual e hoje o Senhor veio e nos deu um ressignificado sobre a palavra diabo, sobre a palavra demônio, sobre a palavra inferno, sobre a palavra pecado. E o que é isso? Uma verdadeira revolução. É isso que o Senhor está fazendo conosco. E nesse versículo aí, Paulo já nos dá uma ideia do que é a igreja. Ou seja, o nosso interior se renovando dia após dia. Essa é a ideia de Paulo. Por isso que a nossa reunião como igreja será eterna. Amados, e descobrir isto é fundamental para você. Imagina passar por essa vida como mais que vencedor. Essa é a proposta dessa palavra que pregamos aqui, dessa palavra que ensinamos aqui. Eu quero mexer no teu intelecto, eu quero mexer na tua mente para que haja uma verdadeira metanoia, a verdadeira. Então nessa quarta parte, quem não viu as outras 3 conforme eu falei, não deixe de assistir, querido, não deixe. Vai lá ver a primeira, a segunda, a terceira parte que você vai entender. E nessa quarta parte, vamos continuar vendo mais alguns textos em Atos, tá? E depois vamos entrar aí no que Paulo nos explica sobre igreja, tá bom? Então, essa mensagem, agora aqui, ela terá 2 partes. A primeira parte, agora que vamos ver, vamos continuar analisando alguns textos em Atos. E na segunda parte, começaremos a analisar a igreja que Paulo fala em suas cartas, tá bom? Vamos lá, vamos começar em Atos capítulo 14, versículo 27. Atos capítulo 14, versículo 27 diz... Essa versão é a Bíblia de Jerusalém que eu estou usando, tá bom? Aí diz, ali chegados, reuniram a igreja. A ideia é comunidade, tá bom? A ideia aí dessa igreja ainda é comunidade. Ou seja, eclésia, como diz aí o texto aí. E contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Sendo que a palavra eclésia desse texto
ela não dá ainda o sentido real de que é uma igreja. Porque aí, se essa palavra igreja, ela quer dizer comunidade. Ali chegados, reuniram a comunidade e contaram com grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios. A observação que eu faço nesse texto, amados, é que ainda a ideia da igreja nestes dias que narra Atos dos Apóstolos era que havia uma comunidade onde as pessoas se reuniam em torno dos discípulos de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque todos queriam escutar a história, uma história linda como a de Jesus de Nazaré. Então todos se achegavam aos discípulos para escutar essa história. Esse texto que nós acabamos de ler até apresenta uma ideia de uma reunião onde as pessoas falavam das coisas a respeito de Deus e recebiam com alegria o quê? A conversão dos gentios. Então aí quando essa palavra gentio aparece aí, já começamos a notar uma influência de Paulo na história, e eu vou contar um pouquinho dessa história aí, ainda nessa mensagem, tá bom? Por isso não perca a segunda parte dessa mensagem que vamos falar de Paulo. Agora vamos ver, amados, mais 2 textos daqueles textos que foram acrescentados, tá? Que só tem na versão João Ferreira de Almeida. E vamos mostrar como aparece na versão Bíblia de Jerusalém, tá? E vamos mostrar como aparece na versão João Ferreira de Almeida. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 3 e versículo 4, que diz: e eles, sendo acompanhados pela igreja, aí nota-se o quê? Igreja, acompanhados pelo quê? Pelos membros da comunidade, tá? Comunidade, anota isso aí. Passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Aí você já começa a ver Paulo, já na história. E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pela comunidade, conforme eu falei para vocês. O que acontecia naqueles dias? O povo se sentia tão maravilhado com a história de Jesus de Nazaré, com os discípulos de Jesus de Nazaré, que elas começavam a fazer como faziam com Jesus, seguir aos discípulos de Jesus. Então, para que não ficasse ao relento, né, teve-se a ideia de criar o quê? Uma comunidade, uma vila de cristãos. Tá bom? E diz ali, né? E pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Amados, notamos mais uma vez claramente que a igreja em Atos só tinha o sentido de comunidade, tá? E não no sentido espiritual. Ainda não. E isso só veio com o apóstolo Paulo, tá? Lembrando sempre que a situação aqui, conforme eu falei, é uma situação temporal. E isso não era uma necessidade eterna. De quê? De vender as suas coisas e dar tudo para a igreja. De dizimar porque tem que sustentar a casa de Deus. Tá bom, amados? É esses sofismas que nós queremos quebrar nessa mensagem. Por isso que eu trouxe o contexto da palavra igreja em Atos ou no Novo Testamento. E aqui é onde muita gente desenvolveu o quê? Essas teses aí, para afirmar que a graça só foi para aqueles dias, ou seja, uma coisa passageira. E não é esse, abençoado, o sentido de igreja desenvolvido por Paulo. Não é esse o sentido de graça que os irmãos receberam e disse que acabou. Isso não é graça, abençoado. Com certeza, quem fala hoje que graça acabou, nunca esteve em graça. Vocês vão entender isso aí, tá bom? Tá bom, querido? Graça, amados, é revelação. Esse é o ponto. Vamos então, amados, ver mais alguns textos em Atos. Vamos ver Atos capítulo 16, versículo 5. Eu não coloquei aí não, tá bom, abençoado? Para a mensagem não ficar muito extensa. Mas vocês acompanhem em casa, tá? Abra Atos capítulo 16, versículo 5. E nesse versículo fala-se de igreja no plural, ou seja, o aumento das comunidades cristãs da época. Atos 16, 5 fala do aumento, a prosperidade que havia. Por quê? Muitas pessoas queriam ficar junto dos discípulos, ou então daqueles a quem o discípulo delegava funções dentro dessas comunidades que nós já vimos também anteriormente, que já havia um sentido de organização. Por isso que você vai ver como eu li no verso anterior, falando de anciões, falando de bispos. Por quê? Porque eram pessoas que estavam à frente dessas comunidades e tinha que ter uma pessoa à frente.
Agora vamos ver em Atos capítulo 18, versículo 22. E eu queria muito que vocês observassem esse texto. Esse texto é muito, muito importante. Vamos observar esse texto aí. E diz assim, olha. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então, amados, esse texto aqui está se referindo a pessoas, tá? E não a comunidade. Claro que isso dentro das comunidades, saudando as pessoas. Tá entendendo? Porém, isso nós estamos analisando sem o baseamento das doutrinas do sistema religioso, tá? Porque se nós estivéssemos submetidos às doutrinas que eles ensinam, eles com certeza iam direcionar essa saudando a igreja como a igreja que hoje eles estão lá frequentando. Ou seja, um local onde é uma construção de tijolo, cimento, ferro, areia, pedra e que não representa a casa de Deus em hipótese alguma. Até porque o sentido daquilo ali de dentro é um comércio. Tá bom, abençoado? Nós não estamos nos baseando na doutrina que nós um dia aprendemos. Estamos aqui refutando isso. Tá? Então, abençoado, se nós estivéssemos lá no sistema religioso, nós seríamos facilmente enganados. Por quê? Porque o texto parece tratar de pessoas dentro da igreja, não é verdade? Olha lá, e saudando a igreja. Não dá um entendimento disso? Dá entendimento que aquelas pessoas chegaram a Jerusalém e saudaram as pessoas dentro da igreja. Mas vamos agora a Atos capítulo 20 e vamos analisar o versículo 17 e depois o versículo 28, tá bom? Vamos lá. Vamos analisar o versículo 27 de Atos capítulo 20, que diz: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Então aí você nota aí, né, como eu falei agora, ainda há pouco, que dentro desse movimento daqueles dias de Atos dos Apóstolos, se fazia a necessidade de uma organização, porque era muita gente, eram milhares de pessoas. Roma, inclusive, teve um impacto muito grande. Roma mudou, né? A realidade é que Roma mudou. Porém, ainda assim, a palavra aí tem a conotação de comunidade. E ali a palavra ancião quer dizer o que era um líder daquela comunidade. Vamos agora ao verso 28. Verso 28, continuando no capítulo 20, que diz: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Amados, quem está falando essa fala aí, quem está dizendo isso aí, é o apóstolo Paulo. Para entendermos esse texto de forma melhor e não confundir que aqui estava se tratando de algo que seria eterno, ou seja, essa igreja que nós estamos vendo aí, uma coisa fora de tempo, aqui fala da palavra bispo, tá? E o termo usado dessa palavra bispo desse texto é episcopos, tá? Que é o mesmo que um supervisor, ou seja, uma liderança para a organização dessas comunidades. Então aqui começou já a desenhar, tá? Aqui começa a se desenhar um modelo que hoje é muito seguido pelo sistema religioso. Por quê? Porque existe um supervisor dessas comunidades nesse tempo. Conforme mais uma vez eu falo, era uma questão temporal, passageira, porque havia necessidade. Então aqui não está instituindo uma figura que ficaria à frente da comunidade eternamente. Até porque essas comunidades depois se desfizeram. Depois, com o passar dos tempos, a realidade sempre foi diferente. Como hoje nós estamos dentro de uma realidade diferente daqueles dias. Por isso que não tem a necessidade de você vender tudo o que você tem e dar à igreja. Está entendendo a mensagem? E mais uma vez, ainda nesse versículo, a ideia de igreja continua sendo comunidade e não tem nada a ver com o que hoje se faz dentro desses lugares, tá bom? Aqui ninguém vinha a essas comunidades com outras intenções, a não ser pelo amor em ouvir falar de Jesus. E claro, preparar para o grande dia que iria acontecer mais tarde no ano 70 depois de Cristo, tá, abençoados? O que eu quero dizer com isto, abençoados?
Presta muita atenção no que eu vou falar. Hoje, o espírito que envolve uma reunião dentro desses lugares institucionalizados, denominacionais, o espírito ali dentro não é mais, eu posso afirmar isso para vocês, não é mais pelo amor. Mas não é por causa do pequenininho que senta no banco, é por causa do grandão que está na frente. É dali que emana o espírito da igreja. Por isso que quando a gente vem aqui neste canal e a gente fala essas coisas, atiçam o quê? Aqueles que hoje são dominados por essas entidades, que são os pastores e padres. Então hoje o espírito dentro desses lugares é que não é nada bom. Não é André, você está sendo radical, a reunião dos irmãos. Não. Se você for pensar bem, compara uma reunião que havia em Atos, claro que o sentido era diferente. Só que hoje tem que ser igual. O sentido, o espírito de uma reunião espiritual é o quê? É o amor, que é o vínculo de todas as coisas, conforme Paulo falou. Então ali o sentido seria organizar as pessoas se reunirem para ouvir o que Jesus de Nazaré falou sobre acerca do fim, porque o fim daqueles dias estavam chegando. Essa era a intenção da reunião dessas comunidades. E hoje a intenção das reuniões nessas igrejas, né, é o quê? Campanha da vitória. São os cultos que mais enchem, não é verdade? Campanha das 7 semanas, campanha do Isaac, dá tudo, né, para Deus. 7 mergulhos de Naamã, rosa ungida. E todas essas feitiçarias que inebria o povo que adora essas coisas. E na verdade, conforme eu falei, são as reuniões que mais enchem. Isso nos mostra uma total o quê? Descontextualização dos encontros em Atos. Não tem nada a ver, abençoado, com certeza. A palavra igreja na Bíblia, ainda que fosse de comunidade, ainda que se fosse de um lugar de reunião, não tem nada a ver com o espírito hoje, que a gente vê dentro dessas igrejas. André, você está sendo radical? Não estou sendo radical. 90% em 100 é tudo. Se você tem 10% de pessoas que se reúnem com o intuito certo, é 10%, não é nada. E ainda assim, se não for pelo Evangelho da Graça, é uma reunião carnal. Amados, a cada momento da história de Atos, até os dias de hoje, vamos ver esse mesmo movimento, né, de reuniões, de tudo, passando por vários processos. E cada vez mais, ao longo da história, esses encontros vão se afastando dos encontros verdadeiros que seriam para encontros espirituais. Tá bom? Então, amados, a partir de agora nós vamos ver nessa mensagem, vamos passar agora a entrar no mundo espiritual, tá? Nós vamos prosseguindo e agora sim, vamos analisar as passagens onde o apóstolo Paulo fala sobre igreja, tá? E o entendimento que podemos tirar. A partir de agora vamos falar do apóstolo Paulo. E anota isso aí, abençoado. Eu vou colocar para vocês a título de curiosidade, tá? Eu encontrei, Paulo menciona a palavra igreja em suas cartas, foi o que mais mencionou, tá? Menciona 31 vezes a palavra igreja. Na versão Bíblia de Jerusalém. Já na versão Jerusalém, 58 vezes, tá? Por que há essa diferença tão grande entre uma Bíblia e outra? Primeiro, a Bíblia de Jerusalém é católica, ela é mais fiel ao texto, tá? E a de João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia usada pelos protestantes, ela aparece 58 vezes, ou seja, 27 vezes a mais foi acrescentado a palavra igreja na versão da Bíblia. O que acontece aí? Quando você coloca igreja, ele te traz um resultado, tá? Eu tenho uma Bíblia que é um programa de computador e ela te traz um resultado. Quando você bota igrejas no plural, ela te traz tantas outras vezes que aparece. Por isso que há essa discordância aí, essa divergência, tá bom? Então nós vamos ver todas elas, tá? Pode ser que alguém aí fale assim, tá vendo? Foi o apóstolo Paulo que escreveu mais igreja na Bíblia, hein?
Amados, isso é óbvio, né? Por quê? Porque Paulo foi o maior escritor da Bíblia, tendo 19 livros, considerando Hebreus como sendo dele, tá bom? É por isso que tem essa diferença, tá? Agora vamos falar um pouco, antes de entrar onde está escritas as palavras igrejas nas cartas de Paulo, vamos falar um pouco da vida de Paulo. É importante você entender o ministério de Paulo, tá? Então, meus queridos, nós da graça somos tão abençoados, tão ricos, que até os escritores da Bíblia, nós analisamos o seu contexto. Nós vamos ver o contexto da vida de Paulo. E isso a falsa igreja não faz. Não faz, abençoado. Vamos lá, então. Olha, desde muito jovem, Paulo era um excelente aluno de uma das escolas mais famosas daqueles dias de formar fariseu. Paulo foi ensinado na escola de Gamaliel. Quantos já ouviram falar de Gamaliel? Então, Paulo foi ensinado ali por Gamaliel, um dos maiores professores da lei daqueles dias. Então, Paulo aparece na história, primeiro que, como perseguidor. Paulo perseguia os judeus, não os judeus messiânicos. Paulo perseguia os nazarenos, tá? Paulo perseguia. E depois Paulo morre perseguido. Paulo começa como perseguidor, depois morre como perseguido. Parece até aquele ditado, né? A caça virou... Então, um ditado que diz, a caça virou... É um negócio mais ou menos assim, o caçador virou a caça. É isso que aconteceu com Paulo. Então, no cenário histórico, Paulo aparece pouco depois da morte de Jesus de Nazaré. E ele começa a perseguir as seitas dos nazarenos. O que era a seita dos nazarenos, André? Como eram conhecidos, a princípio, os seguidores de Jesus de Nazaré. Não eram conhecidos como cristãos. Os cristãos só apareceram depois que o apóstolo Paulo se converteu. Aí aparecem os cristãos. Ou seja, os judeus foram considerados nazarenos. Então, Paulo, ele perseguia, né? Paulo perseguia os nazarenos. E ele se torna figura importante no cenário judaico daquela época. Devido ao quê? Ao seu zelo para com a lei de Moisés. Paulo era um fariseu. E ele tinha a carta branca do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse um partido político, né? Que tinha grande influência em Roma, junto ao imperador, tá? Junto aos governadores, junto aos prefeitos. Tá? Então, tinha Paulo ali uma carta branca desse partido. Paulo podia punir, açoitar, Paulo podia prender e Paulo podia até matar os judeus que negavam a sua fé em Jesus de Nazaré. Então Paulo era o terror. Paulo era o terror. E claro que por conta disto, ele foi muito odiado pelas comunidades. Igreja, no caso aí, né? Como nós já vimos que a palavra comunidade foi sendo substituída pela igreja ao longo dos séculos. Tá bom, abençoado? Esse tipo de igreja aí não tem nada a ver com comunidade. Então Paulo era como se fosse assim, muito odiado. Então o cenário era esse. Paulo odiado pelas comunidades porque perseguiam, porque ele de fato maltratou muita gente, mas lembrando que Paulo fazia isso na ignorância em nome de Deus. E a vida de Paulo começaria a mudar quando ele tem um encontro com Cristo, agora ressuscitado no caminho de Damasco. Vocês já ouviram falar dessa história. Paulo ia a caminho de Damasco e teve um encontro com o ressuscitado. Amados, é importante que vocês tenham em mente que Paulo, quando Cristo teve um encontro com Paulo, mudou a vida de Paulo. Só que na cabeça das pessoas, Paulo ainda era esse sanguinário. E mesmo depois de sua conversão, Paulo era muito odiado nas comunidades dos discípulos de Jesus de Nazaré. Agora preste atenção, quero colocar um ponto muito importante nessa mensagem sobre o ministério de Paulo, né? O que mudou a vida de Paulo não foi esse primeiro encontro que ele teve em Damasco, a caminho de Damasco. Não foi isso que mudou a vida dele. Tá? Não foi isso. Por que eu falo isso?
Porque se fosse somente esse encontro, né? Se fosse somente esse encontro, essas falsas igrejas, elas quando pregam sobre Paulo, elas só vão até aí, já percebeu? Elas só vão em Paulo, parece que eles não têm a revelação para entrar dentro dos meandros espirituais que existem na carta de Paulo. Eles só ficam ali. Quando você ouve falar de Paulo dentro do sistema religioso, é na conversão. Mas só que Paulo, ao longo de sua vida, teve vários encontros com Cristo. Que fique bem claro isso, tá bom? Por quê? Porque nós estamos construindo um raciocínio acerca do ministério do apóstolo Paulo. Nós precisamos ter em mente isso quando falamos do apóstolo Paulo. Então, durante a vida de Paulo, Paulo teve vários encontros, tá? Se Cristo aparecesse somente a Paulo naquele momento do caminho de Damasco, Paulo não escreveria suas cartas. Ele ficaria onde? Ali em Jerusalém, junto com os discípulos de Jesus de Nazaré. Era isso. Paulo seria ovelhinha de Pedro, Tiago e João. Se fosse só aquele encontro ali. Por isso que essa igreja talvez não tenha sido... Deus não deixou eles acessarem esses mistérios por conta disso. Porque por várias vezes Cristo apareceu ao apóstolo Paulo e nós vamos ver isso aí. Tá bom? Então Paulo, se fosse só depender desse encontro em Damasco, né, caminho de Damasco, Paulo seria ali a ovelhinha dos discípulos. E não foi isso que a história vai nos mostrar. Uma outra nota também muito importante é que Paulo, não, mais uma vez eu falo, Paulo não era queridinho nas comunidades dos nazarenos. Porque, conforme eu disse, Paulo fez mal a muita gente. E isso é até fácil da gente entender, né, abençoado? Imagina alguém fazer mal aí a algum familiar seu, pode ser em graça, pode ser o que for. Mas fica ruim de engolir, né? A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Então nós estamos começando nessa mensagem a descrever Paulo, para depois começar a ver em suas cartas a palavra igreja. E garanto a vocês que Paulo trouxe o verdadeiro sentido de igreja. Porque o ministério de Paulo não foi para a carne. O ministério de Paulo foi para o espírito. Paulo falava para o espírito. Só para vocês terem uma ideia, queridos, o ministério de Paulo foi tão diferente que houve sérios problemas com os discípulos de Jesus de Nazaré, por causa do mal que Paulo fez às pessoas da então comunidade de Antioquia. E também por várias vezes citar em sua passagem, como por exemplo, não conhecemos a Cristo segundo a carne, a Jesus de Nazaré segundo a carne. Quando ele fala em Romanos, nós temos que ser do outro, do que ressuscitou. Quando Paulo inclina a falar da igreja no modo espiritual. Quando Paulo fala que considerou a lei como esterco, porque até então os discípulos de Jesus de Nazaré seguiam a lei. Seguiam a lei. Então o ministério de Paulo foi diferente de todos. Isso causou problemas entre eles. Mas se você observar nas cartas de Paulo, por muitas vezes encontramos Paulo reclamando dos discípulos de Jesus de Nazaré. Porque fizeram, a princípio, quando se reuniram em Jerusalém, eles fizeram um acordo, né? Olha, Paulo, então tu faz o seguinte, tu vai aos gentios e nós vamos ficar aqui com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados, sendo que esse acordo nunca foi cumprido. Paulo, inclusive, fala em Gálatas, né? É em Gálatas que fala isso. Eles nos deram a destra, né? Como se apertassem a mão, um acordo entre cavalheiros. Eu vou ao mundo gentio e vocês fiquem aqui com a casa de Israel. Eles sugeriram isso. Sendo que Paulo, lá em Gálatas, começa a narrar desses conflitos. Inclusive Pedro foi um dos que Paulo teve maior conflito. Lá em Gálatas está escrito. Está lá mostrando. Inclusive Pedro foi o discípulo que Paulo ficou com o maior tempo possível. Ou seja, Paulo explicou tintim por tintim do seu ministério e o que tinha recebido das mãos de Cristo. E isso depois de 15 anos. Porque diz ali, né, em Gálatas mesmo, que ele, de 14 anos, ele subiu de novo a Jerusalém, depois que ele foi ao caminho de Damasco, quando lá na comunidade de Antioquia deram um pau em Paulo, pessoal da comunidade revoltada com Paulo, porque Paulo causou muito mal às pessoas, deram um pau no apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo falou assim, peraí, eu honro meu ministério,
vou aos gentios. E Paulo ficou sumido, né? Durante 14 anos, foi embora, foi lá para os gentios. Aí depois Paulo subiu a Jerusalém para explicar qual era o ministério que Deus tinha dado a ele, o ministério de Cristo ressuscitado. E mesmo assim, Pedro, né, foi o discípulo que deu mais trabalho a Paulo. E isso é facilmente demonstrado, conforme eu falei na carta de Paulo, onde vemos claramente essa oposição de ideias. Eu não vou entrar nesse detalhe. E Paulo também, que não era flor que se cheire, tá bom, abençoado? Eu falo isso com muita tranquilidade. Porque se eu for analisar de qualquer um, eu vou falar que a carne de ninguém, amado, a carne de ninguém é flor que se cheire. Por isso que não devemos conhecer ninguém segundo esse cheiro. Eu tenho falado sempre aqui nesse canal. Agora vocês vejam como a palavra da graça é uma palavra limpa, né? É uma palavra que mostra tudo para vocês, diferente do sistema. Vocês já viram? Vocês já viram uma mensagem igual essa no sistema religioso? Nunca. Jamais vai ver. Vocês já viram o que eles escrevem nos comentários? Já viu quando eles querem explicar alguma coisa aí? Por exemplo, sobre pecado. Já viu? Parece uma coxa de retalho, né? O irmão vai lá em Atos, depois vai em Apocalipse, depois vai em Gênesis, depois vai em Salmos, depois vai em Davi ali, vai em Isaías, vai em Mateus, para explicar pecado. Uma coxa de retalho. Amados, eles não sabem nem o contexto. E isso que eu estou mostrando para vocês, ninguém aí fora fala sobre isso. Inclusive aqui neste canal eu já falei algumas mensagens em que eu trato dessa relação intempestiva entre Pedro e Paulo. Se chocaram. Amados, Paulo foi o único naqueles dias a entender o que era uma igreja. Igreja verdadeira. E Jesus ressuscitado chamou Paulo o quê? Para fora. Chamou ele para quê? Para o seu mundo. Por isso que Paulo falou que nós temos que pertencer ao outro. Porque ao outro é a igreja. Ao mundo, chamando para o reino de Deus. Se Paulo não atendesse ao chamado de Cristo ressuscitado, hoje não entenderíamos o sentido espiritual de igreja. Amados, Paulo, conforme eu falei, Cristo foi aparecendo a Paulo de tempo em tempo na sua vida. Vamos ver onde ele fala sobre isso? Em Atos capítulo 16. Deixa eu ver aqui de novo. Atos capítulo 26, versículo 16. Está aqui. Deixa eu fechar a outra. Está aqui. Vamos ler. Atos 26, 16 diz: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto. Cristo falando a Paulo. Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha só o que Paulo está aí, no caso aí, o contexto aí era o do rei Agripa, né? Paulo estava explicando o ministério que Cristo ressuscitado tinha dado a ele. Então nós vemos claramente nesse texto aí que Paulo foi o quê? Cristo aparecendo a Paulo e Paulo foi crescendo de acordo com o que Cristo ia lhe aparecendo. E o que Cristo ensinava a Paulo? O Evangelho da Graça. E a palavra ministro do texto aí, meus queridos, não é pastor, não é padre. Paulo aí está falando como ministro Jesus, Cristo ressuscitado, falando Paulo, ministro dos Espíritos. Por quê? Porque Paulo falava ao mundo espiritual. Esse é o sentido verdadeiro de igreja. Encontros espirituais que falam ao espírito e somente Paulo, como diz aí, ministrava aos espíritos. Agora, amados, eu quero abrir um parêntese muito importante nessa mensagem. Veja bem. O apóstolo Paulo, ele fez igual a nós. Não é verdade? Ele fez igual a nós. Nós abandonamos a falsa igreja para entrar na verdadeira eclésia. Abandonamos um lugar que se chama igreja, que não é igreja, e entramos
para o mundo espiritual. Fomos chamados para o mundo espiritual do reino de Deus. E nesta eclésia que nós estamos, somente os espíritos entram. Fecha parênteses e guarda isso para você. Então Paulo foi ao terceiro céu. E terceiro céu aqui a conotação é de conhecimento espiritual. Paulo foi elevado ao terceiro céu, a um nível de conhecimento espiritual que nunca ninguém chegou nesse ponto. Assim foi a instrução de Paulo. E há duas coisas que eu quero destacar com vocês. Duas coisas. A primeira é que Paulo não conheceu Jesus de Nazaré. Atenção nisso que eu estou falando. Paulo não conheceu Jesus de Nazaré. E isso colocou Paulo em um ministério diferente dos discípulos. Sim ou não? E segundo, o que Paulo recebeu, não recebeu das mãos de nenhum homem. Foi do próprio Cristo ressuscitado. E isso que Paulo recebeu é o que hoje pregamos. Essa é a graça. E ela é eterna. Por isso que o sentido de eclésia, igreja, é espiritual. Sendo espiritual, o que significa? Que enquanto houver um espírito vivendo nesta carne, que é um mundo, haverá a graça, a eclésia dos chamados para dentro, para o reino de Deus, que é a reunião dos espíritos justos, feitos perfeitos, iguais a nós que estamos fazendo agora. Amados, até o ensino que Paulo recebeu foi diferente dos discípulos de Jesus de Nazaré. Veja o que ele disse em Gálatas capítulo 2, versículo 6. Veja o que Paulo disse. Gálatas 2, versículo 6, que diz: quanto aos que pareciam influentes, Paulo estava falando dos discípulos de Jesus de Nazaré. O que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes, o que, Paulo? Não me acrescentaram nada. Por quê? Porque aquilo que aqueles homens faziam, os discípulos de Jesus de Nazaré, Paulo fazia com maestria onde? Na lei de Moisés. E se vocês quiserem ver o contexto dessa passagem, tá? Vai lá e veja. Esses influentes são Pedro, Tiago, João e companhia. Mas André, por que isso acontecia? Primeiro, conforme eu falei, pela questão da vida regressa de Paulo. Eu pedi até para vocês guardar isso aí na mente de vocês. Pela questão da vida de Paulo. Quando no judaísmo, Paulo assustava, a muitas da parte dos discípulos. Conforme eu falei, prendia, estava presente na morte de Estevão, não fez nada, e tinha a carta branca do Sinédrio. E depois eu creio que os discípulos não souberam discernir o chamado de Paulo e o deles. Jesus de Nazaré deu uma ordem aos discípulos: vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que faziam os discípulos de Jesus de Nazaré nas comunidades de Paulo? Está entendendo? Por isso que afirmamos que essas igrejas de hoje são complementos do judaísmo. Tudo lá, suas regras, acrescentados ao tradicionalismo humano. Ou seja, se pegou a palavra e se envergou para o homem. É como se você fizesse a palavra, que é o norte, você envergar ela para caber dentro das suas ideias. Não o contrário. E não ela está completa 100% na nossa ideia. Tá entendendo? Mas isso seria um ótimo papo para uma outra mensagem, ok? Então está aí, amados, o motivo pelo qual vamos abordar a palavra igreja dito por Paulo no seu sentido verdadeiro. E isto não vem de conhecimento humano, senão de uma revelação da parte do Senhor para as nossas vidas em relação à igreja. Tá bom? Vamos ressignificar a igreja. Agora sim, vamos começar a ver a palavra igreja nas cartas de Paulo. Preparados? Estão preparados aí? Mas eu acho melhor deixar esse assunto para a quinta parte, tá bom? Por enquanto, até aqui nós vimos, porque senão vai ficar muito grande. E não adianta, a gente não tem capacidade de absorver tantas coisas. Uma mensagem igual essa, você tem que ver 2, 3 vezes para você ir pegando os pontos. Porque se você pegar um ponto lá no começo e ligar no ponto no final, você não vai entender. Então nós vimos até aqui que a palavra igreja dita por Jesus de Nazaré
A palavra igreja nós analisamos lá nas duas primeiras partes. Vai lá, a primeira e segunda parte é Jesus de Nazaré falando sobre igreja. Será que Jesus está apontando para essas igrejas que estão aí? Vai lá e veja. Na terceira parte nós vimos Atos, né? Analisamos a palavra igreja em Atos. E como algumas versões, como a João Ferreira de Almeida, que começa a forçar o texto, a versão dos protestantes, da Bíblia dos protestantes, começa a forçar o texto para que as pessoas pensem que a igreja de hoje era igual a daqueles dias, e não é. E nesta quarta parte, vimos ainda para completar Atos, vimos alguns versículos em Atos, e começamos a entrar no contexto da vida de Paulo. Mostramos aqui que o ministério dado a Paulo não foi ensinado por homens, e que houve divergência, para mostrar a vocês que era diferente o que Paulo fazia e falava do que os discípulos de Jesus de Nazaré. Agora sim, na quinta parte, nós vamos abordar a palavra igreja escrita por Paulo. Será que Paulo inventou a igreja, amados, que nós vemos por aí hoje na Terra? Será? É isso que nós vamos ver, tá? E não deixe de acompanhar essa gloriosa mensagem que estamos trazendo aqui para vocês, tá bom? E para deixar vocês aí com gostinho de quero mais, eu vou passar para vocês aí a primeira vez que Paulo fala sobre a igreja. Na linha do tempo, é a primeira vez. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Vamos ler? Só para deixar vocês aí, até mesmo para que vocês procurem aí. Se vocês acharem, coloquem nos comentários. Tá aí, olha. E Paulo fala: vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Notem que essa palavra, a palavra igreja, está dentro de um contexto. Será que Paulo aí está falando da igreja no sentido espiritual? Ou ele está se referindo a uma comunidade que ele tanto assolou quando estava no judaísmo? O que você acha, meu querido? Será que Paulo está falando de coisas espirituais aí? Ou está falando mais uma vez de comunidade? É isso que nós vamos ver a partir agora da quinta parte. Nós vamos já estar analisando as cartas de Paulo. Tá bom? Bom, amados, eu espero ter sido claro nessa mensagem. Glória a Deus mais uma vez pela sua vida. Estou feliz. Estamos chegando aí a quase 21 mil inscritos. Eu não esperava que ia chegar em tão pouco tempo. Mas glória a Deus por isso. E eu continuo aí aqui com vocês. Claro, que divulgando o Evangelho da Graça. E se você aí ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aí uma oportunidade para vocês. Bom, amados, até a nossa próxima mensagem, tá bom? Graça e paz!